Lucas capítulo 2. A partir do versículo 25, está escrito assim: Em Jerusalém havia um homem chamado Simeão. Este homem era justo e piedoso e esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Ele tinha recebido uma revelação do Espírito Santo, de que não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo, quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava. Simeão o tomou nos braços e o louvou a Deus, dizendo: Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e glória do teu povo e para a glória do teu povo de Israel. E o pai e a mãe do menino estavam admirados com o que se dizia a respeito dele. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: Eis que este menino será destinado tanto para a ruína quanto para a elevação de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Quanto a você, Maria, uma espada atravessará a sua alma. Amém, meus irmãos? Vamos orar. Senhor, nós te bendizemos nessa noite, nós louvamos o teu santo nome, nós queremos dizer a Deus, muito obrigado pela oportunidade de estarmos na presença do Senhor nessa noite, nesse tempo. Nós queremos, ó Deus, te apresentar aqui a nossa vida e também te apresentar essa palavra que foi lida, meu Pai. Que o teu Espírito Santo nos encha de graça, que o teu Espírito Santo nos ilumine, que o teu Espírito Santo nos conduza em toda a verdade e que nós possamos, ó Deus, nesse tempo, estamos aqui juntos, possamos te celebrar, possamos te adorar e que a tua palavra venha ao nosso encontro, ó Deus, de uma maneira transformadora, Pai, para que a gente não volte para casa do mesmo modo como entramos. Fala conosco, Deus. Fala conosco, nos instrui neste tempo. É o que nós te pedimos, é o que nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Nessa noite, então, irmãos, eu quero meditar com vocês sobre o tema Jesus e o Cântico de Simeão. Esse trecho que a gente leu conta exatamente ali um momento em que Jesus, ainda bebê, alguns dias de nascido, é levado até o templo para ser apresentado. E quando ele chega naquele lugar, quando é levado pelos pais para ser apresentado, esse homem chamado Simeão, que havia recebido uma revelação do Espírito Santo, de que não morreria sem primeiro ver o Messias, ele é impelido pelo Espírito Santo para ir até o templo naquele momento. E chegando lá, quando ele vê a criança, ele pega a criança, eleva ela e entoa esse cântico que nós fizemos aqui, a leitura. Mas é uma passagem que nós temos muita coisa para aprender. Como hoje nós estamos aí às vésperas do Natal, é importante que a gente faça uma reflexão a respeito do nascimento de Jesus, a respeito daquele que mudou a história de toda a humanidade. E olhando para esse texto, o texto começa inicialmente falando um pouquinho da pessoa de Simeão, uma pessoa que a gente não tem tantas informações, mas algumas das informações que nós temos aqui são úteis para o nosso aprendizado. E o texto começa dizendo que Simeão, primeiramente, era um homem justo. O que ele quer dizer com justo aqui? Ainda não estamos pensando em justo nos termos daquilo que o apóstolo Paulo posteriormente vai falar de justificação, de alguém que é declarado justo, tá? Porque se for nesse sentido de uma justiça que todos nós praticamos, não existe ninguém que seja justo, a não ser o próprio Jesus. A justiça de todos nós é derivada dele, é imputada dele. Mas aqui não, aqui é um termo genérico, que aparece em diversas vezes na Bíblia, desde o Antigo Testamento até essa virada para o Novo Testamento, nós vamos encontrar algumas pessoas sendo chamadas de justas. Mas o que isso quer dizer? Simplesmente quer dizer que são pessoas virtuosas, pessoas que têm virtudes, pessoas que, se a gente vivesse na época delas, nós conseguiríamos
enxergar que eram pessoas que procuravam fazer o bem. Eram pessoas que tinham características positivas. Eram pessoas que procuravam obedecer à lei de Deus, que procuravam obedecer à vontade do Senhor. Basicamente, era isso que alguém queria dizer quando era mencionado aqui na Bíblia como uma pessoa justa. Então Simeão era uma dessas pessoas. Uma pessoa que procurava fazer o bem para qualquer pessoa que estivesse próxima dele, procurava obedecer à lei divina e que era alguém, então, notável por algumas virtudes. Diz a Bíblia ainda também que Simeão era um homem piedoso. E nesse caso, nós estamos agora pensando em pelo menos duas situações. Piedoso é uma palavra que envolve aqui no contexto bíblico a ideia de alguém que tem uma reverência a Deus, alguém que respeita a Deus, alguém que quer procurar fazer a vontade de Deus também nos quesitos espirituais. No outro caso, o justo, tem a ver com pessoas que querem fazer a vontade de Deus no seu sentido moral. Aqui nós estamos falando num sentido espiritual. Ou seja, enquanto o primeiro caso fala mais do aspecto de santidade de vida, o segundo caso fala mais agora de uma reverência e de uma devoção a Deus, de uma busca, inclusive por coisas espirituais. Aquelas semanas que nós passamos aqui falando sobre exercícios espirituais, nada mais são também do que exercícios de piedade. Vocês vão lembrar comigo que a gente leu o apóstolo Paulo falando para que Timóteo se exercitasse em piedade. A piedade, nesse caso, então, é essa vida de devoção, essa vida devocional. Era um homem, portanto, também de oração. Era um homem que se deleitava nas Escrituras, que meditava nelas de dia e de noite, e que procurava realmente nutrir, alimentar, cultivar uma relação com o Criador. Mas esse homem, além de ser apresentado como um homem justo, como um homem piedoso, é também apresentado como um homem que aguardava a consolação de Israel. E isso já tem a ver um pouco mais realmente com um aspecto daquela época que nós poderíamos chamar de escatológico. Escatologia é uma área que estuda os últimos acontecimentos. Mas para eles, ali naquele tempo, envolvia a vinda do Messias. Havia uma expectativa de que Israel pudesse sair do domínio dos romanos e pudesse ser livre, agora para poder experimentar de novo a restauração de Deus. Ele também era uma das pessoas que tinha essa expectativa, que aguardava ansiosamente para que esse dia chegasse. E isso demonstra que era uma pessoa, então, piedosa, não apenas no aspecto da oração, mas também no aspecto da leitura, do estudo da palavra de Deus. Nós precisamos ser crentes também que equilibrem tudo isso. A gente já falou aqui de uma resposta muito bacana que o A.W. Tozer deu para alguém que perguntou para ele sobre o que era mais importante, se era ler a Bíblia ou se era orar. E a gente encontra às vezes algumas pessoas que acham que uma coisa é mais importante que a outra. Já vi pessoas dizendo, a gente tem que orar mais, temos que orar sim. Não estou dizendo que não temos que orar mais. Mas encontramos pessoas que parece que só vem a oração. Vamos orar, vamos buscar, e temos que buscar mesmo, mas negligenciam a leitura bíblica, negligenciam o estudo da palavra de Deus. Em contrapartida, a gente também encontra pessoas que, se deixar, elas vão estudar o tempo todo, vão ler de capa a capa, vão pegar outros livros, vão se aprofundar, mas não tem uma vida de oração. As duas coisas têm que estar equilibradas. E quando perguntaram para o Tozer o que é mais importante, se é ler a Bíblia ou se é orar, ele respondeu, qual asa de um passarinho é mais importante para ele? A da esquerda ou a da direita? As duas asas para o pássaro são importantes. Então, as duas coisas também para a vida cristã são tremendamente importantes. Esse homem era um homem piedoso, um homem de oração, um homem de devoção, mas era um homem que estava ali atentamente, lendo as Escrituras, estudando as profecias, e sabia que haveria um momento em que o Messias se manifestaria. Então era um homem, de acordo com o texto bíblico, que aguardava a consolação de Israel, que tinha essa expectativa escatológica. E isso chama muito a atenção para a gente aqui. Porque era um homem então que tinha que ter paciência. Era um homem que tinha que ter esperança. Quando nós falamos de escatologia, nós estamos falando de uma coisa mais voltada para a esperança do que como a gente acaba vendo aí pelas redes sociais e pela internet, irmãos. Pela rede social e pela internet, o que a gente vê muito? Uma escatologia que mais se parece às vezes com um filme de terror. Cheio, inclusive, de teorias de conspiração, que fazem com que as pessoas fiquem com medo,
ou com que as pessoas fiquem tentando encontrar alguma coisa de ruim que está acontecendo, ou algum sinal maligno, alguma coisa do tipo. Mas a escatologia bíblica, na verdade, ela leva a gente a pensar numa esperança, na expectativa, no anelo pela vinda do Senhor. E era isso que esse homem tinha, era um homem que aguardava a vinda do Messias. Lá em Romanos capítulo 8, versículos 24 e 25, olha que interessante, o apóstolo Paulo diz assim: porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança. Pois quem espera o que está vendo? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. O que é esperança então aqui para Paulo? É a arte de você saber esperar, de você se acomodar, de você ter paciência, se acomodar sem ser acomodado. Mas de você estar aguardando as promessas de Deus se cumprirem. De você estar atento às coisas que estão acontecendo, mas com a expectativa daquilo que é o triunfo final. Esse homem estava nessa esperança ardente, aguardando que o Messias viesse. O coração dele palpitava. Eu não sei quantos anos esse homem tinha, mas a narrativa parece sugerir para a gente que seja uma pessoa de mais idade, uma pessoa mais velha, uma pessoa mais anciã, já experiente da vida, que quando vê Jesus, inclusive, chega até a declarar: agora que eu já vi o Salvador, agora o Senhor pode me levar. Parece sugerir um pouco disso. Até porque essa é uma frase que inclusive Jacó fala na sua velhice também, quando revê o seu filho José. É um tipo de fraseologia talvez mais comum para pessoas que já estão lá mais no final da vida. Mas eu queria que você refletisse comigo. A grande expectativa dele pairava pelo encontro com o Senhor, pelo encontro com o Messias. Qual a grande expectativa que tem no seu coração? Qual é o grande anelo que tem dentro de você? O que você mais espera? E aí eu volto para as palavras de Paulo. Esperança não é naquilo que eu vejo. Eu ver uma coisa acontecendo aqui na minha frente não me faz mais ter a necessidade de esperar, porque eu já estou vendo. Agora, esperança é naquilo que eu ainda não estou vendo. Eu estou vendo com os olhos da fé. Eu estou vendo com os olhos espirituais. Eu consigo perceber, olha, Jesus ainda não voltou. Isso cabe para nós agora como a segunda vinda. Jesus ainda não voltou, mas Ele vai voltar. E a minha expectativa está lá, aguardando também, como Simeão, anelando ardentemente pelo dia que Cristo vai nos levar também para ter o encontro com Ele nos ares. Quando isso vai acontecer, não sabemos, mas a nossa expectativa continua firme, esperando ardentemente por esse dia. Podemos perder isso de vista. E esse é um desafio para os dias de hoje. Não conheço plenamente a cultura daquela época, mas eu conheço a nossa cultura. E a nossa cultura é uma cultura muito imediatista. A nossa cultura é uma cultura que quer tudo para agora. E essa mensagem vem muito a calhar com essa data. A data de dezembro, Natal, que se transformou numa data comercial. Estava vendo um trechinho de um vídeo agora, esses dias, do pastor Jeremias Pereira. E ele falava da dezembrite. Aí todo mundo na igreja ficava assim, com o olho, tentando entender o que era dezembrite. Aí com aquele jeitão que é muito peculiar dele, ele dizia: dezembrite é a inflamação do dezembro. Muita gente fica com a expectativa de que tudo tem que acontecer em dezembro. Chega o Natal, época comercial, tem que comprar, tem que ter, tem que isso e aquilo. Então a data se transformou numa outra coisa. Quando na verdade nós poderíamos ficar como Simeão, aguardando com grande expectativa a vinda do Senhor. O que mais queima no seu coração? E com isso, irmãos, eu não estou dizendo que você não possa comprar presente, eu não estou dizendo que você não possa presentear alguém. Só estou dizendo que as coisas precisam estar nos seus devidos lugares. E o que tem que estar em primeiro lugar é a busca pelo Senhor, é a expectativa de Deus, não do presente que eu vou ganhar. Já aconteceram natais na minha vida que eu não pude ganhar presente, que eu não pude presentear meus filhos. Mas aconteceu algo mais importante. O maior presente de todos estava sempre conosco, Jesus. É isso que nós não podemos perder de vista. Simeão então é apresentado como um homem justo, como um homem piedoso, como um homem que aguardava a consolação de Israel, mas também é apresentado como um homem sobre quem estava o Espírito Santo. E esse também é outro ponto importante, porque a gente lê o Evangelho de Lucas,
E a gente tem o hábito, a gente tem o vício de pegar aqui Lucas, Mateus, Marcos, João e falar assim, ó, Novo Testamento. Não, gente, o Novo Testamento começa depois que Jesus morre e ressuscita. É ali que é o Novo Testamento. Quando Jesus está celebrando a primeira ceia, a ceia do Senhor, e a última ceia pascal, em Mateus 26, ele pega o cálice, a gente fala desse texto toda vez que a gente celebra a ceia aqui, né? Ele pega o cálice e fala assim, ó, esse cálice é o cálice da nova ou do Novo Testamento. Aliança, testamento é a mesma coisa. Esse cálice é o cálice do Novo Testamento, falando ali sobre o sangue dele que vai ser derramado em favor de muitos. O Novo Testamento mesmo começa com a morte e ressurreição de Cristo, vencendo a morte. É ali que começa. Então, quando eu olho para esse texto, eu vejo alguém no Antigo Testamento cheio do Espírito Santo. Alguém sobre quem o Espírito Santo estava. Não é que pessoas não tivessem o Espírito Santo. Para que alguém pudesse ser salvo na Antiga Aliança, tinha que ter o Espírito Santo. Lembra lá, Abraão creu, e isso lhe foi imputado por justiça. E Paulo está usando esse texto de Gênesis para dizer que a doutrina da justificação não é nova. O Espírito Santo já justificava, já operava a salvação na Antiga Aliança. Mas a plenitude da bênção, alguém ser cheio do Espírito Santo, isso é que não era privilégio de todos. Qual era a promessa de Joel? Nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. E ali é a promessa do enchimento do Espírito, se consolida em Atos capítulo 2. Mas esse homem já era um homem cheio do Espírito Santo. Além de ser um homem justo, além de ser um homem piedoso, além de ser um homem que aguardava com muita expectativa a escatologia, a vinda do Messias, era um homem também cheio do Espírito Santo de Deus. E essa é uma coisa imprescindível para os nossos dias. Nós como cristãos, nós como pessoas que já experimentamos a nova aliança, nós como pessoas que já testemunhamos aqui em Atos capítulo 2, o derramar do Espírito Santo sobre toda a carne, se alguém ainda não foi batizado com o Espírito Santo, se alguém ainda não é cheio ou não é cheia do Espírito Santo, precisa buscar, precisa pedir, precisa clamar, precisa desejar. Não pode ficar acomodado, lembra que eu falei? Nós nos acomodamos com a expectativa, mas não quer dizer que ficamos acomodados. Você não pode ficar acomodado ou acomodada. Se ainda não tem, busque. Se já tem, busque mais, busque renovação. Nós não podemos ser pessoas que ficam aqui simplesmente achando que já é o suficiente viver uma vida como nós vivemos. O Senhor certamente tem muito mais para mim e para você. Segunda coisa que a gente vê nesse texto, a primeira delas então, é uma apresentação de quem é Simeão. E isso é legal, né? A gente lê o texto, Jesus vai ser apresentado no templo, a gente até lê o texto que vem na sequência, né? Mas a apresentação de Jesus se encontra aqui no mesmo capítulo, no versículo 22. Olha lá, passados os dias da purificação segundo a lei de Moisés, levaram o menino a Jerusalém para apresentar ao Senhor, conforme o que está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito será consagrado ao Senhor. E também foram para oferecer o sacrifício, segundo o que está escrito na referida lei. Um par de rolinhas ou 2 pombinhos. Gente, nós apresentamos crianças aqui na igreja, não tem problema nenhum. E outras igrejas também fazem. Só que a liturgia de apresentar crianças, ela era, na verdade, o cumprimento da lei de resgate de primogênitos do Antigo Testamento. Lembram quando aconteceu a primeira Páscoa? Quando o povo saiu do Egito, e a última praga, meio que ali aconteceu para libertá-los do jugo dos egípcios. A última praga foi a praga dos primogênitos. Os primogênitos de todos os egípcios, inclusive animais e pessoas, foram mortas naquele dia. Mas os primogênitos dos hebreus não. Deus mandou eles aspergirem um sangue de cordeiro nos umbrais da porta, e quando o anjo da morte veio, quando o anjo da destruição veio, passou por cima, que aliás é o significado da palavra Páscoa, né? Em hebraico, passar por cima. Ele passou por cima. E poupou então os primogênitos dos hebreus. Deus então estabeleceu uma lei, que era a lei de resgate dos primogênitos. Todo primogênito deveria ser resgatado. Nasceu um menino, primogênito. Aí os pais levavam até o sacerdote, para que o sacerdote apresentasse a criança,
E eles levavam uma oferta também, conforme a condição financeira deles. No caso aqui de Maria e José, eles levam pequenas aves, que fazia parte da condição financeira deles. Era uma família pobre. Fosse alguém mais bem de vida, levaria um animal de porte maior. Agora, se nascesse o segundo filho, terceiro filho, quarto filho, quinto filho, não precisava seguir com esse ritual. Era só o primogênito. E se fosse uma primogênita, uma menina, não precisaria fazer o ritual de apresentação. Só os meninos, primogênitos. E os animais também tinham que ser resgatados. Quando o primogênito de um animal nascia, precisava também resgatar o animal. Não precisava levar ele para o sacerdote para ser apresentado. Mas levava o valor, a quantia que aquele animal valia. E esse dinheiro então era ofertado. Se a pessoa não quisesse resgatar o animal, ela podia então sacrificar o animal. Mas com seres humanos, isso jamais poderia acontecer, né? Não ia sacrificar uma pessoa, uma criancinha. Então a criança era apresentada e uma oferta segundo a condição financeira dos pais também era levada. Pois bem, Jesus também está cumprindo essa lei. Pequenininho, alguns dias de vida, é levado para ser apresentado no templo. E quando ele está indo ser apresentado no templo, esse homem cheio do Espírito Santo, somente alguém cheio do Espírito Santo, somente o Espírito Santo pode trazer para a gente entendimento das coisas. Sozinhos nós não conseguimos entender a Escritura, sozinhos nós não conseguimos entender os mistérios de Deus na palavra dele. Sozinho nós não temos condições de captar a essência daquilo que Deus quer nos ensinar na sua palavra. Paulo escreve aos Romanos no capítulo 3 e diz que não há quem tenha entendimento, não há quem busque a Deus, sozinho é impossível, mas pelo Espírito de Deus é diferente. E o Espírito Santo de Deus já havia, de acordo com o texto, revelado para Simeão que ele não morreria enquanto não se encontrasse com o Messias. E aí, irmãos, imagina a ansiedade desse homem, hein? Uma ansiedade positiva, né? Porque quando a gente fala de ansiedade, a gente pensa no sentido mais negativo. A gente sempre pensa daquela pessoa que não consegue ficar sem ficar ali desesperada com conta, com isso, com outro problema, com algumas coisas desse tipo, e ela passa mal, tem taquicardia, tem outros sintomas aí também ruins, não consegue dormir. Não é disso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo de um anelo, de um desejo, daquela expectativa que nós mencionamos aqui agora há pouco. O Espírito Santo revelou para esse homem: você não vai morrer enquanto não encontrar com o Messias. E ele todo dia devia ficar imaginando: cadê o Messias? Cadê o Messias? Eu quero encontrar com ele. Quando chegar essa hora. Como é que fica o teu coração? Você não fica imaginando também, não? Quando eu encontrar com Jesus. Quando eu encontrar com o meu Senhor. Tem um louvor do Cris Duran, muito lindo, em que ele comenta que quando encontrar com o Senhor, quando a gente estiver na glória com Cristo, que ele não sabe o que ele vai fazer primeiro. Se ele vai cantar, se ele vai pular para abraçar, se ele vai se dobrar no chão para adorar. Meus irmãos, você consegue imaginar? Inclusive o louvor é isso mesmo, né? Se eu pudesse imaginar. Depois procurem, louvor mais antigo, né? Se eu pudesse imaginar. Como é que vai ser quando a gente encontrar com Cristo? Há um anelo aí no teu coração? Ou você está anelando apenas por coisas materiais? Conquistar coisas materiais é importante, é bom, nos alegra, mas tem algo muito mais importante do que coisas materiais. Nós precisamos anelar a própria presença do Espírito Santo. Nós precisamos anelar a própria presença de Deus. Nós precisamos anelar pela volta do nosso Senhor e Salvador Jesus. Peguei a enologia antiga, os hinos antigos, a música antiga. A igreja de Nazaré tem um hinário. O hinário louvor e adoração. É que a gente quase não conhece os louvores que tem ali. Quem sabe, pastor Thierry, você não ajuda a gente com isso aí? Ó. Começar a cantar uns aqui, né? Conhecer o nosso hinário. Eu não sei, eu pego lá, dou uma folhada, falo, eu queria saber cantar. Não sei. Eu vim da Assembleia de Deus, lá a gente usava a harpa cristã. Mas mesmo o nosso hinário, como o hinário das assembleias, como o hinário dos batistas e presbiterianos, né, o cantor cristão, peguem lá as letras, vamos dar uma conferida. São letras riquíssimas no que se diz respeito à questão de Jesus Cristo. São letras muito centradas em Jesus. E há muitos hinos que falam da vinda do Senhor. Agora pega as músicas de um tempo para cá, gente. Tem muita música boa, tá? Eu também não sou aquela pessoa pessimista, né, que é saudosista, que fica assim, só na minha época que tinha música boa, né? Não, eu ainda gosto muito do pessoal da minha época lá.
da minha geração. Aliás, falar em geração, gosto muito de Santa Geração, né? Quem conhece aí sabe o que eu estou dizendo. Gosto muito. E até alguns mais antigos. Mas eu sei que hoje em dia tem muita coisa boa. Mas compare as letras. Cada vez menos a gente tem ouvido falar sobre a volta de Jesus. A gente está muito influenciado nos dias de hoje, por isso que eu falei de cultura, por uma cultura teológica errada. Simeão tem uma expectativa escatológica. O Messias vai vir. Nós deveríamos ter também uma expectativa escatológica. O Messias vai voltar. Agora, já ouviram falar de teologia da prosperidade? Na teologia da prosperidade tem uma escatologia herética, que a gente chama de escatologia realizada. Eu não preciso esperar Jesus voltar. Tudo que Ele prometeu para mim, eu já tenho nessa vida. E as pessoas param de ficar buscando o futuro, param de ficar anelando a volta do Senhor Jesus. E elas apenas ficam buscando saúde perfeita, bênção material e um monte de coisa física aqui nessa terra. Mas é tempo da gente começar a buscar melhor, irmãos. É tempo da gente voltar a essas origens, a essas nossas heranças. Cristo vai voltar. E quando Ele voltar, irmãos, eu não sei como é que eu vou fazer, eu não sei como é que você vai fazer, mas esse homem aqui, ó, aguardando pela vinda do Messias, o Espírito Santo tocou no coração dele. Já aconteceu contigo alguma coisa assim? Você está na sua casa, o Espírito Santo fala contigo, levanta, vai orar. Você está andando na rua, o Espírito Santo fala assim, ó, sai daí, vai pregar para aquela pessoa. Já aconteceu contigo? Já aconteceu comigo. Na Bíblia também tem, né? Filipe estava andando, de repente veio o Espírito e falou, sai daí, ó, vai pregar para aquele homem que está na carruagem. Ele foi lá pregar. A gente precisa realmente estar mais envolvido com as coisas espirituais. Por isso que eu estou dizendo aqui nessa noite, irmãos. Essa escatologia realizada está fazendo com que a gente se afaste cada vez mais de Jesus. E o Espírito Santo está aí para nós. Para nos direcionar, nos guiar, nos mostrar uma série de coisas. O Espírito Santo revelou, está escrito aí no texto, para Simeão. O Espírito Santo continua revelando coisas hoje. Pensem vocês que isso morreu, não. Ele continua revelando, ele continua tocando no coração da gente. Quantas coisas que o Espírito já me revelou, desde o passado até aqui. Para mim, pessoalmente, às vezes para abençoar outra pessoa, e Ele pode fazer isso contigo também. Deus tem mais. E nesse processo de revelação, eu não sei o que esse homem estava fazendo, se ele estava na sua casa, se ele estava no seu sofá, se ele estava andando na rua, mas veio o Espírito Santo e soprou. Não é isso que Jesus falou para Nicodemos? Nicodemos, aquele que é nascido de Deus, é como o vento, né? Ele sopra para onde ele quer. Você não sabe de onde ele vem, você não sabe para onde ele vai, mas a gente sente o vento. Você não vê o vento, mas você sente o vento. E é isso, aqui o Simeão estava ali, sentindo o vento, sentindo o Espírito. E o Espírito falou, vai no templo. Falou, é agora. Foi para o templo. Chegou no templo, o que estava acontecendo? A cerimônia de apresentação de Jesus. Jesus estava sendo apresentado. Não sei se o templo estava cheio. Não sei se tinha muita gente. Mas eu sei que, enquanto isso está acontecendo, ou depois que isso aconteceu, ou antes da apresentação em si acontecer, Simeão chegou. E ele reconheceu pelo Espírito Santo que aquele era o Messias. Lembra do louvor do Cris Duran que eu falei aqui agora? Se eu pudesse imaginar, quando eu chegar lá na presença do Senhor, o que eu vou fazer? Eu não sei se eu vou me prostrar e adorar, eu não sei se eu vou te abraçar. Tem gente que fica perguntando, fica dizendo assim, ó, tem tal dúvida teológica que eu não sei. Quando chegar no céu eu vou perguntar. Irmãos, eu sou teólogo, eu pergunto um monte de coisa, eu questiono um monte de coisa, mas a última coisa que eu pretendo fazer no céu, se é que vai ter tempo para fazer isso lá, é tirar dúvida teológica com Jesus. É a última coisa que eu mais vou querer fazer é ficar na presença dele. Igual Maria, assentada aos pés de Jesus ali, ó, olhando, vislumbrando, ouvindo, aprendendo, coração queimando. Se tiver tempo para tirar alguma dúvida, vai ser a última coisa que eu vou fazer. Eu quero estar com ele. Agora, esse homem aqui não ficou só na imaginação. Embora deve ter imaginado muitas vezes, né? Quando eu encontrar o Messias, o que eu vou fazer? Pois agora ele encontrou o Messias. O Messias criança. O Messias bebê.
O Messias que não dá para tirar dúvida teológica, né? Vai chegar lá para o Messias e perguntar: como é que é esse negócio de salvação aí? Tem arbítrio ou não tem? A sua segunda vinda vai acontecer antes, durante ou depois da tribulação? Jesus bebê ia chorar, né? Não ia ter resposta. O que ele faz? Diz o texto aqui que ele toma Jesus nos braços. Ele levanta Jesus e ele louva. É isso que ele faz. É isso que ele faz. Ele louva, ele adora. É por isso que, inclusive, muitos intérpretes entendem que aqui vai acontecer um cântico, né? Até diversas perícopes aqui são marcadas assim, né? O cântico de Simeão. Eu até segui nessa linha. Ele fala, aqui o texto diz que então ele louvou ao Senhor, louvou a Deus. E agora a gente vai, num terceiro momento, captar um pouquinho desse louvor ao Senhor. De alguns elementos desse cântico de Simeão, que começa a partir do versículo 29. Esse cântico é um cântico muito rico. É um cântico com muitas informações. Ele começa no versículo 29 dizendo: agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo segundo a tua palavra. Ou seja, ele está muito feliz de ter encontrado com o Messias, de ter reconhecido o Messias. Parece que só ele reconheceu, né? Porque lá no templo deveria ter mais gente, mas ninguém foi, ninguém fez nada. Parece que só ele reconheceu. Pegou o menino, levantou e cantou um cântico. Adorou, louvou. E agora, depois de tanto tempo esperando essa promessa acontecer, o que ele diz? Agora o Senhor pode me levar. Tem uma gíria da minha geração talvez um pouco mais nova, acho que os meus filhos aí também, a geração deles, deve usar um pouco dessa gíria ainda, né? É quando a gente vai jogar videogame, aí você termina o jogo, chega lá no final do jogo, aí você fala assim, ó, zerei o jogo. Né? Aqui o que ele está dizendo é mais ou menos isso, zerei a vida, Senhor. Não preciso de mais nada. Se o Senhor quiser me levar agora, pode me levar. Não é que ele deseja morrer, não, mas é que aquilo que ele mais anelava, ele conseguiu. Ele conquistou. Ele teve a experiência. Zerei a vida, não tem mais nada para fazer. Se o Senhor quiser me levar, o Senhor prometeu que eu não ia morrer antes de ver o Messias. Agora eu já vi, Senhor. Agora os meus olhos já estão felizes. Se o Senhor quiser me levar, pode levar. Olha a alegria do coração desse homem. O desapego dele, inclusive, também com essa vida, né? A gente já é o contrário, muitas das vezes. A gente é muito apegado às coisas aqui. A gente, muitas das vezes, está focado nas coisas terrenas. Quando, na verdade, a gente poderia estar pensando mais nas coisas celestes. Jesus falou para a gente, para que a gente não ficasse preocupado em ajuntar tesouros aqui nessa terra, porque a ferrugem corrói, aquele bichinho, a traça, corrompe, come, o ladrão rouba. Ele falou, ajuntem tesouros no céu. Lá o ladrão não rouba, lá a ferrugem não corrói, lá a traça não destrói, lá fica bem guardadinho. Lá é o lugar que a gente tem que guardar os nossos tesouros. E esse homem estava com o coração no alto. Nesse contexto, Jesus chega até a dizer que onde estiver o teu coração, aí estará o teu tesouro. Onde é que o teu coração está, hein? É uma figura de linguagem que Jesus utiliza, não é o coração literalmente. Ou seja, a tua motivação. Onde é que a sua vida está mais motivada? Aí é que está o seu tesouro. Há pessoas que estão com uma motivação tão fechada em alguma coisa na vida que aquilo ali acaba se tornando um ídolo. E é tempo de repensar. Se de repente algum bem material, se de repente alguma pessoa, se de repente algum trabalho, se de repente alguma outra coisa da tua vida possa estar tomando esse lugar. Se há algo na tua vida que está ali, ó, equiparado com o Senhor, que o teu coração está ali, se o Senhor Jesus falar para você assim, ó, me dê, e você titubear, é porque aquilo ali está tomando esse lugar. Há poucos dias nós pregamos aqui sobre Abraão. Quando Deus chama Abraão e fala, Abraão, pega o teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas. Abraão não titubeou. Se fosse com a gente, se Deus te pedisse algo, você entregaria com o coração aberto, como Abraão fez? Ou ficaria meio, não, isso aqui não é de Deus não, isso aqui é o diabo que está pedindo. Já aconteceu comigo, né, gente? Tenho certeza que já aconteceu com você. Deus te chama, fala, me dá isso, vamos mudar aquilo. Isso aqui não é Deus que está falando, isso aqui é o diabo. Porque a gente não quer dar o braço a torcer, que é Deus, né? Só que Deus tem o jeito dele de falar, né? E Jesus falou que as ovelhas dele conhecem a sua voz. Então ele fala uma segunda vez, uma terceira vez. Aí você fala, não, gente, é o Senhor mesmo. Não tem como não, tem que entregar.
E aí você entrega abertamente. Esse homem então começa no seu cântico, dizendo, ó, zerei a vida, Senhor, pode me levar quando o Senhor quiser. Versículo 30, ele diz assim agora, os meus olhos viram a tua salvação. Olha que interessante isso aqui no Salmo 119, versículo 123. Os meus olhos desfalecem à espera da tua salvação e da promessa da tua justiça. O salmista aqui devia estar vivendo algum momento atribulado na vida dele, e ele está angustiado esperando a salvação de Deus. Não é a salvação espiritual, é uma salvação em termos de livramento, algo do tipo. Mas ele está ali, na expectativa, uma hora essa salvação vai vir. Ele está só olhando, tentando ver a salvação chegar. A salvação não chega. A salvação ainda não vem. Mas ele está ali, olhando atentamente, esperando ela vir. Agora, Simeão foi diferente. Simeão, durante um tempo, ficou igual o salmista, olhando. Onde é que vai aparecer? Agora não, agora a própria salvação personificada apareceu. A salvação encarnada chegou até ele. E ele pode dizer, de maneira tão linda e poética, os meus olhos viram a tua salvação. Mais para frente, dos versículos 31 e 32, ele conclui dizendo assim, ó, essa salvação, né, sobre essa salvação, a qual preparaste diante de todos os povos. Isso aqui é uma revelação maravilhosa. Os judeus se achavam muito superiores a todos os outros povos. E ele tem um reconhecimento aqui, um entendimento de que essa salvação não é restrita apenas aos judeus, gente. Está dizendo, é uma salvação que se manifesta para todo mundo. E aí ele explica o que ele está dizendo. Olha lá, luz para a revelação aos gentios, aos estrangeiros, e para a glória do teu povo de Israel. Ele fala, os meus olhos estão vendo a tua salvação. E a salvação para todo mundo. Estrangeiros e judeus. Jesus veio em carne para nos salvar. Lembra de João capítulo 1, versículo 12? Ele veio para os seus, né, lá no versículo 11. Mas os seus não o receberam. Veio primeiramente para os judeus. Os judeus não receberam, não aceitaram. O que ele continua no verso 12? Mas aqueles que o receberam, mas aqueles que o aceitaram, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Se a gente observar bem, nós estamos agora diante então do cumprimento dessa promessa. A salvação chegando a todas as pessoas, e não apenas a um único indivíduo, não apenas a uma única etnia, mas a todas as etnias em geral. Agora, sabe o que é mais bonito para mim? Nessa perícope toda que a gente leu, nessa passagem toda que a gente leu, do cântico de Simeão. O cântico, ou melhor, a passagem começa falando sobre quem é Simeão. Mas eu vou terminar aqui nessa noite pensando com vocês quem é o Jesus que esse Simeão falou, cantou, pegou nas mãos e adorou de todo o seu coração. Quem é Simeão foi legal saber, mas é muito melhor saber quem é Jesus. Quem é Jesus de acordo com essa passagem? Diz aqui um certo período dessa passagem, versículo 33, que o pai e a mãe do menino, ou seja, José e Maria, estavam o quê? Admirados com o que se dizia a respeito dele. O que se dizia a respeito de Jesus? Vamos ver. Primeira coisa que eu destaco aqui para vocês, está no versículo 26. Destaca-se que Jesus é o Messias. Jesus é o Messias. Versículo 26 diz assim, ó, ele tinha recebido uma revelação do Espírito Santo de que não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Gente, essa expressão não está no cântico de Simeão. Simeão não cantou, esse aqui é o Cristo. Depois que ele terminou de cantar, ele não olhou para os pais e falou, esse aqui é o Cristo, o Messias. Ele não fez isso. Como que Lucas sabe disso? Provavelmente eu estou imaginando aqui, tá? Que quando acabou ali aquele momento que ele pega a criança, que ele louva, que ele faz aquele cântico, que ele entrega uma profecia para os pais. Eu imagino que deve ter acabado, eles foram conversar um pouquinho. E que naquele momento de conversa, ele deve ter contado para os pais, olha, esse aqui é o menino que eu estava aguardando há tanto tempo, que o povo de Israel está aguardando há tanto tempo. O Espírito Santo me revelou que eu não ia morrer antes que esse menino nascesse, que essa criança chegasse. E agora essa criança está aqui diante de mim. Esse aqui é o Messias. O Espírito me prometeu que eu não morreria antes de ver o Messias perto de mim.
E essa história devia estar guardada ali. Lucas, pesquisando, sabendo de tudo agora, das suas entrevistas, etc. Ele registra então essa história aqui para a gente. Como é que ele ia saber disso? Essa história devia estar sendo repassada. Então essa é a primeira coisa que nós encontramos aqui a respeito desse Jesus, desse menino, dessa criança, que os pais estão admirados de ouvir, de aprender um pouco mais. E olha que os pais já tinham ouvido a revelação que os anjos trouxeram, revelação de Deus que os anjos trouxeram, e agora estão recebendo essa revelação profética que vem diretamente aqui desse Simeão. Primeira coisa então, Messias. Messias é a palavra hebraica para Cristo. Cristo é a tradução grega, tá, gente? Não é sobrenome, né? Tem gente que pensa que é Jesus Cristo, nome e sobrenome, né? Cristo é título. Cristo é Messias. Messias e Cristo significam ungido, separado. Jesus é o separado de Deus, o ungido de Deus, aquele que Ele separou para fazer a obra no nosso lugar. É o Messias que o povo estava aguardando. Não era uma pessoa qualquer. Lembra que a gente abriu o culto aqui nessa noite, citando Isaías capítulo 9? Um menino nasceu. Não é um menino qualquer. Não é qualquer filho da linhagem de algum rei. Não, quem nasceu ali não é o filho de Salomão, não é o filho de Roboão, não é o filho de um outro descendente de Davi, qualquer. Não, aquele ali é o próprio Jesus, é o próprio Messias. Deus forte, maravilhoso conselheiro, Pai da eternidade, príncipe da paz. O Cristo, o Messias, o Salvador. Essa é a primeira maneira que a gente vê aqui Jesus sendo revelado nesse texto. E é a mais sublime das revelações, gente. É a mais sublime de todas. Jesus não é um profeta, Jesus não é um rei qualquer, Jesus é rei sobre todos os reis. Segunda coisa que a gente encontra aqui. Jesus é Salvador nosso? Sim ou não? Sim, né, irmãos? Nós o aceitamos, inclusive, como Senhor e Salvador. Mas deixa eu dizer para vocês uma coisa, Ele é mais do que um Salvador. No versículo 30, no cântico de Simeão, ele faz essa declaração: os meus olhos viram a tua salvação. Jesus é mais do que o Salvador. Jesus é a própria salvação personificada. O Salvador é uma coisa, uma pessoa. Ele é mais do que isso. Ele é a própria graça de Deus descendo, se manifestando, vindo até nós para nos buscar, para morrer no nosso lugar. É a salvação. Porque é impossível eu ou você se salvar. É impossível. Essa semana agora eu morri de rir, estava numa banca de TCC, e aí um aluno colocou no resumo dele assim, dizendo que, falando sobre Pedro, e ele dizendo assim, porque Pedro foi uma pessoa que se transformou, que se mudou, que saiu disso para aquilo. Aí eu brinquei com ele assim, olha, ninguém pode fazer isso, né? Porque na teologia tem um nome de uma heresia chamada pelagianismo, né? Aí eu falei assim, se você acredita assim, a não ser que você seja um pelagiano, comecei a dar risada, né? O rapaz ficou tão preocupado que ele abriu o microfone dele, não deixou nem eu terminar de falar. Não sou pelagiano não sou isso aí não. Eu morri de rir. Porque nenhum de nós pode fazer isso, gente. Nenhum de nós pode se salvar. Você está me entendendo nessa noite? Você não consegue se salvar. Nós estamos buscando essa salvação sempre. Mas mais do que o Salvador, Deus mandou a própria salvação em Cristo Jesus. Foi a salvação que encarnou e desceu aqui nessa terra e andou entre nós. João falou, o verbo se fez carne e andou entre nós, e tabernaculou entre nós, e andou no nosso meio. Aleluia! A salvação deu passos por aí e aqui. E a salvação morreu e ressuscitou no mesmo seu lugar. E a salvação está presente conosco aqui nesse culto também. Aleluia! Mas tem mais coisas. O texto apresenta para a gente Jesus como Messias. O texto apresenta para a gente Jesus como Salvador, ou mais do que Salvador, mas como a salvação. E o texto também, no versículo 32, apresenta Jesus como a luz. A luz. Lá no Antigo Testamento, Jesus é apresentado como o sol da justiça. Aleluia. No Novo Testamento, nos Evangelhos, Jesus vai falando com os discípulos e com as pessoas, e ele se apresenta como a luz do mundo. E quando a gente vai seguindo
mais para frente, ali nas cartas Petrina, em Apocalipse, sabe quem é Jesus? Ele é a resplandecente estrela da manhã. Ele é a luz que ilumina todo homem, diz o apóstolo João no seu evangelho. Jesus é a luz. E luz é uma linguagem de metáfora, né, gente? Porque se a gente apaga tudo, fica tudo escuro, a gente não consegue ver o que está à nossa frente. Mas se a gente liga uma lanterna, se a gente acende uma luz, a gente já começa a enxergar. Por isso que o salmista chega a dizer que lâmpada para os nossos pés é a tua palavra, luz para o nosso caminho. A gente começa a enxergar, a gente começa a ter direção. E as pessoas estavam sem direção. As pessoas estavam como ovelhas que não têm pastor. As pessoas estavam andando em densas trevas. As pessoas não conseguiam enxergar espiritualmente um palmo na sua frente. As pessoas estavam cegas. As pessoas estavam mortas nos seus delitos e pecados. Mas Jesus é a luz. E diz o texto aqui que Ele é luz para quê? Ele é luz que Deus preparou diante de todos os povos. Luz para revelar, diz ali o texto bíblico ainda. Revelar, a palavra bíblica lá é uma palavra que vem da ideia de apocalipse. Revelação, é uma luz que revela, é uma luz que descortina. Já foi na apresentação de teatro? Eu lembro dos meus filhos quando eram menores, né? A gente ia na apresentação da escola, aí tinha lá as cortinas fechadas assim, ó, e as crianças atrás da cortina. E aí os pais na expectativa, quero ver o meu filho, quero ver a minha filha, quero ver a apresentação. E aí de repente, vinha alguém lá da escola e anunciava, agora vai começar o teatro, e vai ser assim, e vai ser assim. E de repente alguém lá no cantinho vinha puxando a cordinha, e a cortina ia abrindo, ia descortinando, e quando descortinava, revelava o grupo que estava ali dentro, atrás, né, da cortina para que ia fazer a peça. A linguagem aqui é nesse sentido. Jesus é essa luz que descortina, que traz o entendimento de coisas que nós não temos condições de entender sozinhos. Ele puxa essa cordinha e abre a nossa compreensão, irmãos. Jesus, além de ser esse alguém que descortina, é alguém que faz a exposição, que abre, para que a gente possa então passar a enxergar, a entender, a ver. Quando nós olhamos para a carta de Paulo aos Coríntios, ele chega a dizer assim, que os homens considerem vocês como ministros de Deus, como despenseiros dos mistérios de Cristo. Lá atrás muita coisa era misteriosa, lá atrás muita coisa a gente não entendia, mas Cristo foi puxando a cordinha, a cortina foi abrindo, muita coisa foi descortinada, a gente aprendeu quem é Jesus, a gente aprendeu que nós precisamos andar com Ele, e sem Ele não somos nada, muita coisa sobre o Evangelho foi aberta, e agora também foi exposta para nós. Foi nesse sentido, então, que Paulo escreveu aos Coríntios. Nós agora nos tornamos despenseiros dos mistérios de Deus. Nós agora administramos esses mistérios. Tinha coisa que era mistério, agora não é mais. É mistério para outras pessoas, mas Deus vai usar você, para que você junto com Ele, puxe a cordinha e apresente essas verdades do reino de Deus nessa terra. Partindo para o final, Simeão também mostra que Jesus, além de ser o Messias, além de ser a luz, além de ser mais do que o Salvador, de ser a própria salvação, ele apresenta Jesus como um paradoxo. O que é um paradoxo? São ideias que parecem contrárias. Parecem ter uma contradição, mas não tem. Por exemplo, ele apresenta Jesus no versículo 34, dizendo assim, ele abençoa a Maria e a José, e depois diz assim, eis que este menino está destinado, isso é um paradoxo, tanto para a ruína, quanto, deixa eu só localizar aqui que eu perdi aqui, a marcação, tanto para a ruína, como para a elevação de muitos, e para ser alvo de contradição. Jesus é um paradoxo, ele tanto vai ser um instrumento, para fazer com que algumas pessoas sejam erguidas da ruína, como vai fazer com que outras pessoas sejam lançadas na ruína. Em que sentido, irmãos? Aquela pessoa que se rende a Cristo, aquela pessoa que entende a mensagem do Evangelho, aquela pessoa que não rejeita a graça de Deus, ela é levantada dessa posição de ruína. Mas aquela pessoa que rejeita a Cristo, aquela pessoa que não se rende ao senhorio de Jesus, ela se lança a si própria nessa ruína e acaba então merecendo ali a própria condenação. Quando nós olhamos então para o modo como isso tudo acontece. E por fim, Simeão, no versículo 35,
ainda apresenta Jesus como o revelador de todos os corações. Jesus é aquele que descortina não só as verdades do Evangelho, né? Ele não abre lá a cordinha para abrir a cortina e mostrar o que tem dentro da Bíblia e do reino de Deus. Ele é aquele que abre a cordinha do coração da gente também. E a gente é bom, né, em esconder o coração. A gente é bom em andar por aí, ó, dizendo para as pessoas, eu não estou sentindo isso, eu não estou com problema, está tudo bem, o coração está fechado. Mas aí o que Jesus faz? Ele vai abrindo o coração, vai puxando a cordinha, e Ele vê o que tem aqui dentro. Ele vê o que a gente sente, Ele vê o que a gente sabe, Ele vê o que a gente passa, Ele vê o que a gente está pensando, Ele sabe exatamente de tudo que está passando conosco. Então Ele também é esse que revela todos os nossos corações. Foi muito bom aprender quem é Simeão, mas foi muito melhor saber um pouco mais sobre quem é Jesus. Amém, meus irmãos? Fique de pé comigo. Vamos orar aqui nessa noite.